Um dos mais importantes vultos da aviação agrícola brasileira, o engenheiro agrônomo Eduardo Cordeiro de Araújo foi um dos personagens principais na primeira experiência de combate a mosquito com aviões agrícolas no Brasil. Foi em 1975, quando inúmeras vidas foram salvas de um surto de encefalite que assolava o litoral de São Paulo. Começou a minha ligação com a aviação, começou ainda no tempo da faculdade, em que ao mesmo tempo que fazia a faculdade, eu cursava o curso de pilotagem do Aeroclube de Pelotas. Então comecei a trabalhar como engenheiro agrônomo e ao longo da evolução, isso foi no ano de 69, ao longo da evolução até 1972, eu completei o meu curso de piloto comercial, em seguida o de agrícola. Bom, em 1975 eu trabalhava então na Embraer como agrônomo de assistência técnica para o setor de marketing e nessa época eu estava também suprindo a necessidade pessoal de pilotos para a Vol Ipanema. Então, por ocasião de um surto muito sério de encefalite na Baixada Santista, município de Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, o Instituto Biológico e a Superintendência de São Paulo e a Superintendência de Controle de Endemias estavam enfrentando esse surto com muita dificuldade de controlar um mosquito por via terrestre, porque as regiões eram de difícil acesso e muito grandes. Então, eles entraram em contato com a Embraer, saber se a Embraer poderia participar de um trabalho que era o primeiro, um trabalho piloto, de combate a mosquito com aplicação aérea com inseticida. Então, nós deslocamos uma equipe da Embraer, eu e mais 3 colegas, e junto com as equipes do Instituto Biológico e da SUSEM, foi escolhida uma área piloto relativamente pequena, tendo em vista o tipo de serviço, área de 2.000 hectares, inteiramente compreendida no município de Mongaguá. E nesse município, então, se fez 3 aplicações de inseticida, usando avião e atomizador rotativo, passadas de uma semana, para que os cientistas, os pesquisadores do Instituto Biológico da SUSEM pudessem avaliar a eficácia do serviço. Se ficasse comprovada a eficácia no controle do mosquito, seria estendido essa aplicação para o restante da área de 6.000 hectares, compreendendo os municípios de Peruíbe e Itanhaém. Feitas essas 3 aplicações com monitoramento de população de mosquitos, adultos e larvas, antes da aplicação, durante a aplicação e depois da aplicação, foi constatado um sucesso muito grande, uma eficiência de 90% a 98% de controle de adultos e um certo controle até meio inesperado de larvas, e foi decidido então estender essa aplicação para os restantes 6.000 hectares. Esses 6.000 hectares foi feito com outro avião Ipanema também, do Ministério da Agricultura, uma equipe do Ministério da Agricultura, que fez 3 aplicações. Após essas 3 aplicações, os gráficos estão publicados, foi publicado em congresso isso, nós temos esse trabalho, cópia do trabalho em mãos, já disponibilizamos para o SINDAG, está no site do Agronautas. Esse trabalho foi publicado no congresso no Rio de Janeiro. E foi constatado que realmente a aplicação aérea com inseticida adequado, nas doses adequadas, primeiro, era altamente eficaz para o controle de mosquito. Segundo, que essa redução de mosquito foi seguida de uma correspondente redução da doença, encefalite no caso. E terceiro, tão importante quanto, não houve nenhum problema ambiental, seja para a flora, seja para a fauna, peixes, sapos, batráquios, ou para as pessoas envolvidas, nem para populações que deixavam as janelas abertas para que o inseticida pudesse entrar nas casas, nem para o pessoal que estava envolvido na operação, os próprios, na época não tinha DGPS, eram os bandeirinha mesmo. Foi feita análise de sangue de toda a população, de amostragem da população, amostragem do pessoal que trabalhou, e não houve nenhuma alteração do enzima chamado colinesterase, que é um indicativo de eventual efeito nocivo do inseticida sobre o organismo humano. Então, o relatório atesta essas 3 coisas fundamentais. Primeiro, foi eficiente para o controle de mosquito. Segundo, que essa redução do mosquito teve correspondência na redução da doença, no caso a encefalite. E terceiro, que não houve nenhum prejuízo à população, nem à fauna e à flora. Isso foi tudo atestado
por um famoso cientista brasileiro, Dr. Valdemar Ferreira de Almeida, no Instituto Biológico, que tranquilizou, inclusive, a população toda, que, naturalmente, perante uma tecnologia desconhecida de aplicação de inseticida em massa, tinha uma certa preocupação que pudesse trazer algum inconveniente. O Dr. Valdemar tranquilizou, indo às rádios, a televisão, que era incipiente também na época, tranquilizou a população e, depois do trabalho feito, deu o testemunho dele e de sua equipe de que realmente o trabalho poderia ser feito com toda a segurança, poderia ser estendido para outros casos semelhantes, surtos causados por mosquitos.